Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Olinda de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata e todo o estado de Rondônia. Antes do nosso bate-papo super especial de hoje, eu queria mandar aquela menção especial aos nossos patrocinadores do Momento Chave, empresas que são parceiras e acreditam e acreditaram desde o início, desde antes mesmo do primeiro episódio, da gravação dos primeiros episódios, que acreditaram nesse podcast, neste projeto, né? A Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolinete Fibra, a Farmácia Popular Bom Jesus e a Rolim Notícias, a casa aqui do Momento Chave Podcast. Hoje eu apresento a vocês aqui o meu convidado. Ele é defensor público e também empreendedor digital na sua área, né? Especialista em defesa criminal. Trago aqui para vocês Jaime Miranda. Jaime, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast. Eu já costumo, antes de você se apresentar, eu já costumo fazer uma perguntinha. Jaime, hoje o Jaime é defensor público, mas quem era o Jaime de uns 10 anos atrás? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para quem está assistindo. Cara, começou com uma pergunta complexa, né? Quem que era o Jaime há 10 anos? Deixa eu ver, a gente está em 2024. Há 10 anos eu estava na faculdade ainda. Eu fazia Direito na Unir, em Cacoal. Trabalhava no Tribunal de Justiça, era técnico judiciário. Não sabia o que eu queria da minha vida, sabia mais ou menos alguns caminhos que eu não queria percorrer, mas como todo jovem, há 10 anos eu tinha 22. Eu não fazia ideia qual que era o caminho, se eu ia ser defensor ou outra carreira, realmente não sabia. E é basicamente isso, eu acho. Estava na faculdade, trabalhava manhã e tarde no fórum, estudava, sempre gostei de estudar bastante. Nunca pensei em empreender, nunca foi uma opção para mim, e até por isso que eu nunca cogitei a advocacia, sempre pensei no concurso público, porque eu nunca me enxerguei como um possível empreendedor. Eu acho que empreendedorismo tem uma série de skill sets que, pelo menos lá atrás, eu não imaginava que eu tinha, que eu pudesse ter. Sua família era de servidores? Servidores. Minha mãe professora, meu pai trabalhava na Emater. Então, advogar ou de alguma forma empreender ou colocar alguma coisa ali e vender nunca foi uma possibilidade. Eu nunca imaginei isso. Eu sabia, por isso que eu não sabia que eu não ia advogar. Eu sabia o que eu conseguia fazer, que era sentar depois do expediente e passar 5, 6 horas estudando, lendo livro, lendo uma lei. Então eu sabia que o meu caminho natural, pelo menos lá em 2014, 2015, quando eu me formei, era o concurso público. Para mim foi bem natural seguir esse caminho. E você pensou em outras áreas também, promotor, juiz, ou sempre teve esse vislumbre pela defensoria? Tá. Eu vou mentir para você se eu falar que quando eu entrei na faculdade eu queria ser defensor público. Eu não queria. Eu queria ser professor. São duas carreiras que eu sempre fui apaixonado. A docência. Eu dei aula aqui em Rolim de Moura. Deu? Onde? Eu dei na... Pode falar? Pode. Na Estácio. Sim. 3 semestres, mas daí começou a pandemia e realmente eu perdi a vontade, porque eu gostava de estar na turma ali, de conviver com os alunos. Desde a pandemia eu não quis mais. Mas desde o início, eu lembro no primeiro período lá na Unir, os professores perguntaram, você quer fazer o quê? Você quer ser o quê? Todo mundo falava ou uma carreira pública ou advocacia. E eu fui no que falei, não, eu quero ser professor. E eu fui os 5 anos de direito pensando nisso. E no último período, a gente fez um churrasco lá em casa, último mês assim de faculdade, e nesse churrasco, uma professora, que foi minha orientadora, minha amiga, depois a gente escreveu um livro juntos, a Francelle, ela me chamou para um canto e falou, Jaime, olha, você quer ser professor? Eu falei, quero. Ela falou, tá, beleza. Mas primeiro faça um concurso. Faça um concurso, Se garante. estude... Exatamente. Porque a docência não é, infelizmente, ainda tão valorizada quanto deveria ser. Faz um concurso e depois vai fazer mestrado, doutorado, que sempre foi o caminho que eu pensei em seguir, né?
E aí eu falei, não, beleza, eu vou confiar nela. E quando eu pensei, vou fazer um concurso, para mim foi muito fácil identificar a carreira que eu ia escolher. Eu já trabalhava nessa época, há uns 2 anos, no gabinete de juiz. E eu sabia que aquela atividade, eu sei que é muito importante, é muito respeitada, é muito nobre, não é algo que me enchia os olhos. Eu não queria ser a pessoa que ia decidir. Eu sou agoniado, Bruno, eu quero brigar, sabe? Eu quero colocar o meu lado ali e daí Quer beleza. contato? Cara, eu quero convencer as pessoas. Eu gosto de argumentar, sabe? E aí, beleza. Magistratura não era opção. Tinha promotoria, MP e tinha defensoria. Eu não queria ser a pessoa que acusa. Eu nunca quis. Eu respeito, até tem amigos que são, mas sei da importância do papel do MP. Tem que ter alguém que acuse na relação processual, mas não sou eu. Eu não nasci para isso. E assim, só falar de defensoria e de defender de modo geral já fica arrepiado aqui, ó. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de ser. E eu imaginava isso, que é uma coisa que eu ia ser bom e que eu poderia gostar. Sentar do lado do réu e dar o meu sangue para garantir que a justiça seja aplicada. Porque a justiça não é condenação, necessariamente. E se o cara foi inocente, sabe? E aí eu falei, não, beleza. Eu não quero julgar, eu não quero acusar. O que sobra? Defensoria. Só que eu não imaginava que eu ia ser um defensor criminal. Eu queria ser um defensor civil, na época. Porque a gente tem essa divisão nas nossas funções. Sim. E o defensor civil é aquele que faz conciliação, faz o acordo, pensão alimentícia. É mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Nossa, é muito mais tranquilo. Consegue medicamentos, cirurgia. Na época da pandemia, a defensoria que conseguiu os remédios, as UTIs para todo mundo aqui no estado, era a defensoria que conseguia 100% mediante as ações judiciais. E eu pensei que esse ia ser o meu caminho. Mas, quando eu tomei posse aqui em Rondônia, e eu era de Cacoal, morava em Cacoal, meus pais moram em Cacoal até hoje, Sim. a vaga que me abriu era uma vaga criminal em Rolim de Moura ou ser um defensor civil em Guajará-Mirim. Eu falei, pera, Aí pesou. pesou. Eu falei, eu não sei criminal, eu não gostava de direito penal, eu sabia a teoria para passar no concurso, eu sabia tudo. A gente estuda para isso. Mas eu nunca tinha feito um júri, uma audiência de custódia, nada. Eu nunca tinha visto um processo criminal. Falei, cara, eu vou peitar. E eu vou sofrer, eu vou errar, eu vou perder, mas eu vou aprender. E aí eu vim pra cá e tô aqui há 5 anos. Tive já várias oportunidades de ir pra Cacoal, pra Paraná, pra Porto Velho. E tô negando, porque eu me apaixonei por atuar no criminal. Eu acho que eu me encontrei. Se encontra. Encontrei. Sim, com certeza. Não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser defesa criminal. Não tem. Você ainda vislumbra alguma outra coisa? Ou você se vê tanto no digital quanto na defensoria em Rolim? Ou você pensa em de repente passar para outro estado? Cara, outro estado não. Outro estado não. Eu confesso, não sei se eu devia falar isso, mas alguns amigos já sabem, inclusive. Eu confesso que eu tô flertando com a ideia de ir pra Porto Velho. Porto Velho. Porto Velho. E esse ano eu quase fui. Abriu uma vaga de júri. E esse ano é bem legal, Bruno, porque durante um tempo na minha carreira de defensor, no comecinho, eu falei, cara, eu nasci para ser criminalista, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Só que eu ia pro júri, só tomava pancada. Só perdia. Júris sucessivos. Ah, ganhava um, perdia 3. E o ápice do criminalista é fazer o júri. E eu falava, cara, como que eu vou ser um criminalista? Como que eu vou ensinar as pessoas se eu não sei fazer o júri? Tô apanhando. Mas esse ano eu me encontrei. Eu comecei a ganhar. Eu acho que a gente ganhou todos os júris que a gente fez esse ano. Todos. E teve um que nós não pedimos nada, porque realmente a acusação estava certinha, eu concordava com o MP, mas todos os outros, pelo menos uma qualificadora a gente tirou, o crime era X, a gente mostrou pro diabo que era Y, ou conseguiu uma absolvição, mas em todos a gente ganhou. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é fazer júri. E abri uma vaga em Porto Velho. Só que essa vaga que abriu tem 2 a 3 júris por semana. É muito pesado. E aí o júri, não sei se você sabe, se o pessoal que tá assistindo sabe, tipo, tá hora pra acabar.
Começa, o último que eu fiz em Ouro Preto. Eu cheguei lá às 7h20 da manhã e saí às 11 da noite. Eu falei 2h30 sem parar. Então, assim, eu falei, eu acho que eu não consigo fazer isso 2, 3 vezes por semana. Daí eu falei, não, pera, eu não vou agora. E daí a gente tá esperando uma remoção e eu tô na expectativa de uma outra vaga do júri abrir lá em Porto Velho, que é uma vaga que tem um júri por semana. E aí, se essa vaga abrir, eu acho que é minha hora, com uma dor no coração, porque eu gosto muito aqui de Rolim, da equipe de Rolim, eu tô acostumado aqui, mas acho que é minha hora de dar um passo adiante pra lá. Então é por conta do que você falou, Jaime, porque hoje então você pega além de júri toda a parte criminal, que você for pra lá é só a questão do Isso. júri, que pra galera que não entende, o júri é os crimes dolosos contra a vida, é isso? Exatamente. Como regra, é homicídio, mas a gente chama de fato os crimes dolosos contra a vida. Tem essa particularidade porque o juiz concursado, né, ele não condena o réu. Ele autoriza o réu a ser levado ao plenário do júri, a gente chama de decisão de pronúncia, e aí 7 pessoas, são 7 jurados que não são membros do Poder Judiciário, não são advogados, defensores, promotores, que vão analisar a causa e vão decidir se condena ou se absolve. Então a decisão mais importante não é do juiz de direito, mas é dos jurados. E é apaixonante, cara. É apaixonante o júri. Você passa 1h30 falando. Aliás, a acusação fala 1h30, depois você fala 1h30, depois ele fala 1 hora, você fala 1 hora, e a gente tem que aprender oratória, convencimento, persuasão. Porque no dia a dia, uma audiência de furto, de tráfico, é só o direito. É só técnica, você vai falar o artigo pro juiz, vai falar um julgado, o STF falou isso, o STJ falou outra coisa. É isso. Pro jurado, você tem que falar na língua do jurado para convencer os jurados. E é muito mais difícil. Quanto que você acha, Jaime, quantos por cento é o técnico e quantos por cento é uma comunicação, uma oratória? Cara, o técnico é importante. O técnico é importante, mas só o técnico não ganha nenhum júri. E é isso que o Jaime, lá de 2019, que veio apaixonado e querendo fazer o júri, que não ganha, e só levava pedrada, não entendia. Porque eu falava para os jurados, presunção de inocência, indúbio pro réu, Convenção Americana de Direitos Humanos, eles não querem saber disso. O princípio de não sei o quê. Não. Você tem que contar uma história. Então, por exemplo, se você quer fazer júri, tem que ler storytelling, tem que ler como fazer amigos influenciar pessoas, como convencer pessoas em 90 segundos. Inteligência emocional. Cara, Lidar muito. com a emoção das pessoas. Muito, cara. Como fazer as pessoas se conectarem contigo, como começar o discurso, como quebrar objeção, porque quando o juiz fala a palavra está com a defesa do Dr. Jaime, os 7 jurados já decidiram que vão condenar o réu. Os 7 estão lá. Tá 7-0 pra mim. Você fala depois também. Eu falo depois, 1h30 depois. E ainda tem um efeito âncora, que a gente trabalha isso, que é neurociência. Pra você ver como o júri é tudo, é vendas, é convencimento, persuasão, neurociência. E eu tenho que explicar que tudo que eles ouviram, e ouviram de uma pessoa muito qualificada, que está estudando há muito tempo, que sabe o que está fazendo, tá errado. Então é muito difícil. Mas é muito apaixonante, cara. É muito legal. Ô Jaime, como é que você descreve esse papel da defensoria pública? Essa questão de atender as pessoas mais necessitadas. Hoje, como é que você vê? Você vê com outros olhos também essa questão? Qual o papel na sua visão da defensoria? Essa resposta vai ser longa. Cara, a defensoria, pra mim, é a instituição mais importante do sistema de justiça hoje. É previsto na Constituição, quando você coloca lá direitos humanos, a única instituição, não é judiciário, não é Ministério Público, a única instituição que é vocacionada por uma escolha do Constituinte a promover os direitos humanos é a defensoria. E por que isso é bonito? Vamos falar primeiro do cível. Vamos falar do cível, que se eu falar do criminal, eu vou esquecer do cível. Você precisa de uma cirurgia. Você precisa de um medicamento. A gente faz um trabalho que às vezes não é tão divulgado, sabe? E até me entristece isso. Mas, medicamento de alto custo. Eu não fiz esse caso, mas um caso que me marcou, um assessor meu estava fazendo com outro defensor, ele me contou.
um bebezinho, cara. Um bebezinho que nasceu e se ele não fizesse determinado procedimento cirúrgico até o dia seguinte, ele não ia ter mobilidade nas pernas. Era um bebezinho. E aí, nós entramos com a ação, conseguimos, ligamos pro pessoal, eles trouxeram ele à UTI aérea, negociamos o... Cara, é tudo. Isso é o dia a dia. É o dia a dia. Ah, a criança não tá passando fome porque o pai não paga a pensão. É a defensoria. Divisão de bens, é a defensoria. Para todo mundo que não tem condição de pagar um advogado, a defensoria pública tá lá. Como eu te falei, no Covid. Cara, eu lembro quantas madrugadas a gente ficava acordado, no plantão, final de semana, durante a semana. Ah, vamos conseguir uma UTI e vamos conseguir um leito, alguma coisa. E, cara, isso é muito importante, sabe? Porque eu já teve um caso, Bruno, que isso aconteceu comigo quando eu estava em Porto Velho. Porque antes de descer para Rolim, eu fiquei 2 meses em Porto Velho e lá você vai cobrindo buraco. Um dia você está no criminal, um dia você está no civil. E eu fui fazer uma conciliação, cara. E nessa conciliação, eu tava defendendo, eu acho que a mãe. Era uma questão de visita e guarda, era um bebezinho que tava com o pai. O pai morava no lixão. E a mãe, pior ainda, ela não tinha casa. Pessoa em situação de rua. Olha essa situação. Os meus assistidos, muitas vezes, vão lá na defensoria descalço. Sabe que você não tem um chinelo? Eu já defendi pessoas que foram presas por furtar R$ 9. Ou estão presas, sei lá, 2 meses porque furtaram um fio que o perito falou que o fio é sucata, que não vale nada. E daí o advogado não vai trabalhar para ele. Por quê? O advogado precisa receber. O advogado não, se o advogado ficar fazendo isso aí, uma caridade, ele não recebe o dele, ele não pode fazer isso. Mas eu tô aí pra isso, cara. E aí, teve um caso, se você colocar lá, insignificância, furto, R$ 9,50. É um caso nosso. É um caso nosso, que nós fomos até o STF. Eu tô falando, pedimos aqui, não conseguimos. Fomos no TJ, não conseguimos. Fomos no STJ em Brasília, não conseguimos. Fomos no STF para o ministro lá falar, não, realmente, não faz sentido nenhuma pessoa ser processada por um furto de uma coisa que é sucata ou que não vale nada. Ou, por exemplo, uma mãe que tá presa, mas é uma mãe lactante, cara. A mãe lactante, a lei fala que se é mãe lactante, não sei o quê, ela tem que ficar em domiciliar, mas não é observado isso. Então, no civil e no criminal. Muita gente fala, Jaime, mas você não se incomoda, não se constrange em defender um criminoso, um bandido? Não. Para mim, quem tem que ter vergonha é quem acusa uma pessoa que potencialmente é inocente. Porque pode ser inocente, às vezes não tem a prova. Eu tenho, sabe, muito orgulho disso. Que, na verdade, seu papel também é proteger contra os excessos do Estado, né? Muitas vezes você não tá aqui pela pessoa, obviamente. Muitas vezes com casos assim, medicamento, igual os exemplos que você trouxe. Mas pegando algum caso assim de injúria, algum crime doloso contra a vida, você não tá para defender muitas vezes o ato, né, que a pessoa, aquela ação criminosa, você proteger contra os excessos do Estado. Ele tem que ser julgado da maneira, né, que... Bruno, e é perfeito essa tua colocação, porque muita gente não pega essa ideia e ela é fundamental. Se você está sendo acusado e não tem provas que você praticou o crime, não tem nada ali, ou é uma prova ilícita, você foi abordado de forma ilegal, irregular, o teu defensor, o teu advogado, eles têm o dever de fazer tudo para você ser absolvido. É o nosso trabalho. Não tem prova? Eu entendo que não tem prova, eu vou lutar com tudo que eu tenho para te absolver. Agora eu acho que tem prova sim. Eu vou lutar, Bruno, para que você seja condenado e não fique nem um dia a mais do que a pena justa. Ah, é um regime semiaberto? Eu não posso me contentar com fechado. Ah, a pena é 3 meses? Não pode ser 6 meses, porque um dia a mais para uma pessoa tá errado. A gente não consegue ver isso porque não somos nós, não somos nossos parentes, amigos, mas um dia pode ser. Entende? Ô, Jaime, e ainda tem muitas pessoas, você disse, que procuram
o serviço da defensoria descalço. Mas eu acredito, você citou essa questão da visibilidade do trabalho que vocês fazem. Tem muitas pessoas em condição de vulnerabilidade que têm um certo receio para procurar também a justiça. Quando você fala vulnerabilidade, e vulnerabilidade é uma das palavras preferidas dos defensores, a gente estuda muito vulnerabilidade. Vulnerabilidade pode ser econômica, são vários Tudo quanto é vieses. tipo, né? E uma delas é de informação. Eles chegam lá e falam que eu queria falar com o promotor. Eu falo, fera, você não vai falar com o promotor, você vai falar com o defensor, beleza? Eles, cara, é aquela coisa. E por isso até que eu trabalho no Instagram, outros colegas também. Como que você, ou eu, ou qualquer pessoa, vai brigar por um direito, ou chegar em alguém e falar, defensor, briga pelo meu direito, se você nem sabe que tem direito? Você tá entendendo? As pessoas não têm conhecimento. E às vezes elas estão tão acostumadas com o serviço público, com a forma de ser tratadas, que elas têm receio de chegar lá e de ser maltratada, de ser invisibilizada, quando a Defensoria Pública está lá justamente para dar voz a quem não tem voz. Dar vez a quem nunca conseguiu ser ouvido, sabe? A gente fala, a Defensoria Pública, que nós não somos guardiões da sociedade. Esse é o trabalho do Ministério Público. A Defensoria Pública é guardião das pessoas que lutam para estar em sociedade. Você consegue entender Sim. essa visão? Um passo atrás ali. É. E, Jaime, você acredita que quando você era acadêmico ainda já acompanhava algumas coisas, né? Tem algum professor, de repente, que era defensor, alguma coisa do tipo. E agora dentro, como é que você tem enxergado que a defensoria melhorou ao longo dos anos para atender a população? E como é que você acredita aonde que está o ponto que a defensoria, de repente, pode melhorar para cada vez atender melhor? Perfeito, Bruno. Eu não vou falsear contigo. Quando eu entrei na faculdade, em 2010, não se falava em defensoria. Eu sabia que existia o judiciário, o MP, sabia que tinha a PGE. Às vezes eu via falar de defensoria, isso em 2010. Em 2015 já houve uma transformação. A Defensoria Pública de Rondônia já era conhecida. Nós tivemos um boom. A gente cresceu muito, muito, muito. E esse crescimento, que é muito consequência do trabalho das nossas lideranças, nossos DPGs, teve o Marcos, o Hans, hoje o Vitor Hugo, o nosso DPG, eles realmente conseguem levar a Defensoria Pública ao patamar que ela deve ficar alocada ao lado das outras instituições do sistema de justiça. A gente fala em simetria. Então, o Judiciário, o MP e a Defensoria Pública devem estar no mesmo patamar. Se a gente fizer um paralelo com o Ministério Público, por exemplo, como que eu posso falar que a relação processual, vamos puxar para a minha área, para o penal, ela é paritária, se o estado da acusação é desse tamanho, o estado da defesa é desse tamanho. Por isso que nós estamos crescendo muito. A Defensoria Pública de Rondônia, hoje, é uma das melhores do Brasil, em termos de estrutura, de pessoal, de equipamento, é uma das melhores do Brasil. A gente tem defensorias hoje que em outros estados que não tem assessores, por exemplo. Eu tenho um assessor, eu tenho estagiário, nós temos técnicos, nós temos núcleos especializados. Eu coordeno, além de trabalhar aqui em Rolim, eu coordeno um núcleo especializado que atua nos tribunais superiores para levar algumas causas importantes para o STJ, para o STF. Então, o que eu posso te falar, resumindo aqui? Nós estamos crescendo muito, mas é uma luta constante. Porque quando a gente fala de o que a Defensoria precisa, cara, a gente precisa de orçamento. Só que o orçamento é limitado. É uma pizza. E todo mundo, quem que vai abrir mão da sua fatia da pizza? Você me entende? Mas o que eu posso falar é que mesmo não tendo, e nós não temos, isso é uma coisa que precisa ser dita, o mesmo orçamento do Judiciário, do Ministério Público, nós fazemos um trabalho realmente muito, muito impressionante. Eu não tenho agora os números, mas eu estava consultando esses dias, os números de atendimentos da Defensoria Pública em Rondônia são gigantes. São gigantes, e isso é muito importante. E eu acho que é isso, Bruno, entender que tá bacana. Nós crescemos muito nos últimos 5, 10 anos,
Mas o crescimento tem que ser constante, não pode parar. A gente tem que buscar mais, cada vez mais, porque isso não é pra gente. Isso reverte lá no nosso assistido. Se tiver mais equipe, mais tecnologia, mais meios de fazer o trabalho, o resultado final vai ser de maior qualidade. E lá fora também na sociedade, né? Então, enquanto o resultado é lá. Então, enquanto você está trabalhando, depois você sai do seu expediente e você vê o resultado de algumas coisas, né? Com certeza, porque no criminal eu fico muito enclausulado. Eu faço a defesa criminal, mas, por exemplo, o defensor civil, ele pode fazer uma ação coletiva, pode ir em hospital, pode pedir escola, pode pedir medicamento. A gente fala que o defensor é agente de transformação social. Então, especialmente no civil, você não precisa atender aquela pessoa. Você consegue fazer um atendimento para um grupo específico. Eu posso citar o trabalho do meu amigo, o Dr. Jean, que é defensor de Santa Luzia, e também acumula aqui comigo a execução penal de Rolim. Ele está fazendo um trabalho com as crianças autistas, um trabalho coletivo para conseguir atendimento em Santa Luzia, porque não tem. Ele já iniciou esse trabalho. Então, a gente tem que, todo mundo do sistema de justiça tem que sair dos gabinetes, sair do nosso, deixar de ser um pouquinho encastelado e ir pra rua, porque a gente realmente tem mecanismo pra transformar a sociedade, sabe, cara? Só que tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar pra fazer Tem que isso. trabalhar, né? Jaime, e você já citou alguns dos casos aí, principalmente da esfera civil, mas quais são os casos mais comuns que a defensoria hoje atende? Obviamente que tem uma gama repleta, mas o que é comum no dia a dia aparecer lá, tanto na sua esfera quanto na civil? Tá. Cara, no civil é tudo que uma pessoa precisar e não tiver advogado, então, por exemplo, direito de família, divórcio, dissolução de união estável, guarda, O requisito, só para visita. ficar mais claro, então, para quem está assistindo a gente, o requisito hoje para buscar a defensoria é só a questão de renda? O primeiro filtro que é feito é um filtro de renda. Isso. Tem algumas previsões, a gente tem uma resolução que determina a renda não pode ser tanto, o patrimônio não pode chegar em tal valor, e aí essa pessoa é atendida. Mas esse requisito não é absoluto. Por exemplo, uma questão de saúde. A gente pode, às vezes, flexibilizar isso para atender uma questão de urgência. Entendi. Não é só. Porque é o que eu te falei. Para o defensor atender, ele tem que verificar a vulnerabilidade. A primeira, de fato, é a econômica, mas existem outras. Então, chega um cara lá, um potencial assistido, que tem uma situação de saúde urgente. Urgência, né? Você vai deixar de fazer porque a renda ultrapassa R$ 200? Você entende? Tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Então, a gente atua na saúde, atua na família, indenização, que tem questão, por exemplo, contra o Estado. Eu atuei esses dias num plantão para pedir religamento de energia elétrica. Cara, tudo do cível, previdenciário. E no criminal tem uma regra do processo penal que ninguém pode ser processado sem uma defesa técnica. Então, 100% dos casos em que há uma ação penal aqui em Rolim de Moura, o réu ele é citado, ou seja, o oficial vai lá e fala, tem um processo contra você. E esse réu não constitui advogado, todos os casos vão para mim. E eu faço a defesa de todos, aqui em Rolim. Todos os crimes. Aqui é só você no criminal? Eu faço... Então, eu divido com o Dr. Jean. Eu faço toda a ação penal, todos os crimes, são os crimes mais graves, se a gente pode falar assim. O Dr. Jean faz o juizado especial criminal, são as contravenções, os crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles briga difícil, o cachorro mordeu alguém. Às vezes um vias de fato, empurrou e não deixou lesão, não deixou marca. As infrações de menor potencial ofensivo, e ele também faz a execução penal, que é verificar a questão não do processo penal, dizer se a pessoa cumprindo da pena. Livramento condicional, progressão de regime, saída. Depois que entrou. Depois que entrou, o regramento lá dentro. será que vai sair? Exatamente, isso aí eu não cuido. Só na ausência dele, ele que faz, eu fico só tentando garantir que ele não entre. Mas depois que entrou, é do Jean. Entrou, né, com você. Ô, Jaime, e com certeza eu acho que você já teve alguns casos assim que mexeram um pouco com você, né? Você teve até um ou mais de um que você pode comentar pra gente, algum caso impactante aí
na sua trajetória aí como defensor? Você tem tempo, Bruno? Cara, deixa eu te falar. Eu vou falar de casos recentes. Eu fiz um júri aqui de um senhor que em 2010 ele estava bebendo com os colegas, teve uma discussão. Até hoje a gente não conseguiu apurar exatamente o motivo, mas foi banal, um motivo banal. Do local, assim, eles estavam numa casa ali. Ele morava ali perto. Ele pega uma garrucha e, numa distância de 15 metros, ele dá um disparo e sai correndo. Aí o que acontece? Quando ele dá o disparo, ele tinha balote, né? Os balotes, eles espalham e acabam atingindo duas pessoas. Uma delas atingiu na mão e no outro atingiu na bunda. E isso em 2010. Bebedeira que deu isso, graças a Deus não foi uma tragédia poder ter sido, apesar de pela distância e a arma que ele utilizou, só foi um tiro, enfim. Era pouquíssima chance de matar alguém, mas acertou. E esse caso só foi julgado esse ano. Nós fizemos o júri, tentamos fazer o júri em março. Eu tinha estudado todo esse processo e quando tem... Por isso que eu falei que eu não fui para Porto Velho. Quando tem júri, você não tem hora, a semana toda estudando, você não sabe que hora vai para casa, enfim. Sabia todo o caso dele, sabia qual era a estratégia. E lotei o plenário com os familiares dele, com o pessoal da igreja dele, porque essa pessoa virou pastor, essa pessoa fez um curso de teologia, arranjou um trabalho, essa pessoa que atirou lá em 2010 por questão de bebida, não bebia mais, era pai, avô. Então, assim, eu não conseguia, pra mim não fazia sentido ele em 2024 ser punido. Pra mim não fazia sentido. Não fazia sentido. E nós fomos pro júri. E beleza, ele foi interrogado e aconteceu uma nulidade no processo. Porque um dos jurados, depois do interrogatório, estava tudo bem redondinho, conforme eu tinha planejado. Ele levantou a mão e falou: eu sou amigo da vítima. E daí acabou. Acabou tudo. Volta, não dá para ser julgado hoje. Remarca, vamos julgar só em novembro. E sabe, você já foi testemunha? Não. Já foi testemunha? Sim. Eu fui testemunha uma vez. Eu fui testemunha de uma ação de indenização. De ação comum, sim. Eu tava com a cabeça no júri. Ah, tá. Não. Eu fui testemunha, cara, de uma ação de indenização que uma amiga minha, Luciana, ela entrou contra a Samsung, eu acho. Celular, besteira. E eu fiquei nervoso uma semana no dia que eu ia depor. Só falar lá que realmente o celular não funcionava e tal, não conseguia tirar foto da filha dela. Imagina o que é você passar 14 anos da sua vida sem saber. Cara, será que amanhã vão me prender? Porque ele não tava foragido, todo mundo sabia onde que ele tava. Ele não tava escondido. O processo simplesmente demorou. Será que vão me prender? Será que eu posso fazer uma faculdade? Porque eu posso... Sabe, tanta coisa. Com certeza. E aí, em março a gente conversou, ele foi lá na defensoria, falou: doutor, tô tomando não sei quantos remédios, tô com depressão, não sei o quê. Esse cara, ele poderia ser condenado ou absolvido. Mas a questão é que ele já tinha cumprido a pena dele. Só essa demora, essa ansiedade já tinha sido cumprida. Já tinha cumprido a pena. Já era mais grave do que se ele fosse condenado. Porque ele era primário, foi uma lesão, assim, eles queriam homicídio tentado. Mas eu entendi que era uma lesão leve. E lesão leve ele nem ia ser preso, no final das contas. Porque era primário e tudo mais. Ia responder no aberto. E beleza, o júri foi redesignado para novembro. Era numa terça-feira. E era o segundo júri da pauta. E no domingo eu estava estudando em casa, tinha impresso o processo, estava estudando, e eu vi uma tese que até então eu não tinha visto. Eu já tinha estudado esse processo uma dezena de vezes. Eu tinha lido os processos de trás para frente, eu não tinha chegado à tese. Lendo o processo, eu encontrei a minha tese. E foi a tese que eu falei para os jurados e que venceu. Eu não lembro se foi 4-0 ou 4-1. Mas eu falei para os jurados: olha,
ele cometeu um crime sim. Mesmo assim, ele tem que ser absolvido. Ele foi absolvido. Ele saiu sem nada, sem nenhum dia. Porque pra aquele cara, ele queria o perdão, ele realmente queria escutar que ele merecia ser... E a minha tese não foi perdão, não foi, olha, vamos perdoar ele porque ele é coitadinho, não foi. Foi uma tese jurídica. Eu falei, eles estão falando que ele praticou X, mas na verdade ele praticou Y. E ele só pode ser condenado se vocês entenderem que ele praticou X. E aí os jurados concordaram comigo, eu mostrei as provas do processo, tudo, mas esse é um caso que agora é legal, beleza, vou falar contigo, vou ficar feliz, mas eu fiz uma besteira nesse caso, que eu me envolvi emocionalmente, porque se eu tivesse perdido, eu ia ficar devastado, porque assim, eu acho que eu tava tão nervoso quanto ele, eu falava, cara, ele não pode ser condenado, porque quando eu tô lá e eu tô pedindo absolvição, eu tô fazendo isso com tudo que eu tenho, sabe? Se eu não... Cara, se eu acho que é você, e se tem prova que é você, eu vou brigar pela tua pena, eu te falei. Mas se eu acho que não é você, cara, eu não consigo admitir que você seja condenado. Eu tenho que dar tudo. Eu tava sem voz, eu não conseguia, sabe? E a gente conseguiu, não lembro de novo se foi 4-0 ou 4-1, mas foi um júri bem tenso, que teve conflito, assim, não foi aquele júri muito amigável, teve farpa, teve umas coisinhas ali, mas... Cara, no final deu certo, sabe? E só deu certo porque a gente estudou muito esse processo. E no caso não sou eu, é a minha equipe. A minha equipe é muito competente, eles me ajudam muito, a gente faz tudo juntos. Muito comprometida, que me dá todo o apoio para chegar lá no plenário e fazer isso. E nesse caso, quando eu escutei dos jurados que ele tinha sido absolvido, e daí eu fui lá, abracei o réu, ele chorou, eu fiquei tipo, não vou chorar, não vou chorar. Porque a gente se emociona, a gente se entrega ali. E eu acho que é o que faz a diferença. Se o jurado vê que você tá lá dando teu sangue, ele acredita em você. Se ele vê que você só tá fazendo teu trabalho, pra você é indiferente, sabe? Eu acho que não é o caminho. E foi um caso que me emocionou bastante. Foi o último, assim. E é possível, Jaime, não se envolver emocionalmente? Esse caso de júri, assim, como é para você? É muito possível. E é saudável não se envolver emocionalmente. É saudável. Como trabalhar isso? Ó, eu vou te falar a minha rotina. Daqui a pouco eu entro no júri. Eu tenho 5, 6, 7 audiências por dia. Isso no criminal. Enquanto isso, eu tenho um outro assessor do meu núcleo especializado falando: doutor, a gente tem que fazer mais corpos para o STJ, para o STF, ganhamos essa apelação, perdemos esse recurso especial. Aqui. Eu tô fazendo audiência. E aí, cara, eu não posso. Seria muito legal virar para a câmera e falar: a gente ganha tudo. Ou sempre os... Não é. A regra é que o réu ele é condenado. Então, a regra é que eu não concordei com a decisão. Se eu peço absolvição e a pessoa é condenada, para mim tem um erro ali. Só que qual que é a ideia? Se eu me envolvo emocionalmente, eu vou ficar frustrado. Eu preciso me blindar para falar, não sou eu, o sistema é assim, o sistema funciona dessa forma e não vai mudar tão cedo. E se eu me envolvo emocionalmente, cara, com 6 meses eu vou precisar juntar um laudo na defensoria e me afastar. Então, é para se proteger. Fora que a gente pega muito caso pesado. Ah, um crime sexual. Crime sexual pesadíssimo. Se não tem advogado, eu vou ter que estar lá. E eu vou ter que estar lá escutando o depoimento da vítima, que está se matando de chorar. Eu vou ter que estar vendo foto do laudo. E eu que vou ter que pensar em formas de tentar absolver ele, porque ele pode ser inocente. E se ele não for culpado, eu tenho que saber separar, falar, cara, isso é nojento, eu não concordo, mas eu tenho que ver, essa pena tá certa? Então, eu consigo separar? Eu preciso separar. Porque se eu não separo, eu fico doente. O seu primeiro olhar tem que ser no técnico, né? Tem que ser a legislação, né? Eu consigo separar 100%? Não. Tem dia que eu vou chegar lá, eu vou desligar o botãozinho da audiência e falar, pô, o juiz fez tal coisa, o promotor fez tal coisa. Vou ficar... Mas, cara, é sanidade mental. Ou eu separo, ou eu fico doente. E aí eu adoro meu trabalho, mas eu prefiro ser uma pessoa feliz. Ter a minha vida fora da defensoria, por isso eu separo. Mas no júri é diferente. No júri é mais difícil, porque você tá lá e, cara, a gente se apaixona pela causa. Se você tem aquele caso lá que tipo, a gente chama de proforma.
Você vai lá porque você tem que fazer. Eu fiz um júri. O antes desse, esse foi na quinta-feira. Eu falei terça, foi na quinta. Esse foi na quinta-feira. O de terça foi o que eu te falei, que dos 15 que a gente ganhou esse ano, esse foi o diferente, que foi o único que eu não pedi nada. Eu falei 20 minutos, falei que concordava com o Ministério Público, pedi a pena certinho, tava até com vergonha. Beleza, não me emocionei. Mas eu olho pro cara, ele fala, doutor, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E fala, tá inventando, não sei o que, não sei o que. A gente acredita. E aí a gente vê tanta coisa errada que fala, não, cara, eu preciso. E se você perde, você fala, eu pensava muito, peraí, eu perdi, mas será que se fosse outro colega ele ganhava? Sabe? E você não quer pensar isso. E daí a gente se apaixona pela causa, a gente estuda o processo de trás para frente, a gente começa a tentar encontrar as teses, tentar argumentar, fala com os colegas. Eu tenho um grupo de amigos defensores excelentes, a gente troca essa figurinha, o que eu faço nesse caso, eles dão ideia, eu dou ideia, a gente vai pra briga. E ou você se apaixona por essa briga, ou você tá no lugar errado. Porque é muito difícil, cara, é muito difícil não se apaixonar. Ô, Jaime, tem um pouco também do que a gente vê em seriado de televisão, de você estudar a figura do promotor, a pessoa, do juiz. Tem demais. Eu tava assistindo O Poder e a Lei, já viu? Sim. The Lincoln Lawyer. Só alguns trechos. Tava vendo com meu pai hoje, e daí meu pai vira e falou assim, você já falou disso, porque o cara tava falando justamente, nesse episódio que eu tava vendo, o advogado de defesa tava falando um assunto lá, rebatendo uma fala do promotor com a minha tese de doutorado, com base no que eu tô escrevendo agora. E tipo, a gente tá sempre ligado e fala, caramba, e é exatamente isso. Ô Bruno, eu fiz um júri, não foi em Rolim, eu não vou falar onde, não vou falar se é promotor nem promotora, mas eu sabia exatamente qual que era a fama dessa pessoa. Linha, né? A linha, eu sabia exatamente. E eu sabia qual que era a minha postura. Porque se você é X, eu vou ser Y. Por exemplo, você gosta de brigar. Você é bom de briga. Eu sou bom de briga? Talvez eu não seja bom de briga. Mas eu sei cativar os jurados. E eu sei que se eu não entrar no teu jogo de briga e você brigar, você perde credibilidade. Então, tem ele é até meu professor lá no doutorado, o Alexandre Moraes da Rosa. Ele fala que o processo, a gente tem que olhar o processo penal pela teoria dos jogos. Já jogou xadrez? Sim. Eu sou péssimo em xadrez, mas todo mundo sabe de xadrez. Você planeja. Então, assim, o fulano é de tal jeito. Como que eu vou ser? Se você é X, eu só vou ser X se eu pudesse ser 2X. Se eu não sou melhor que você nesse teu jogo, eu não vou jogar o teu jogo. Nesse que eu fiz, eu sabia que o promotor, a promotora, era... Que palavras que eu posso utilizar aqui? Debochado, jogava assim pra plateia. A estratégia dele ou dela era tirar a defesa do sério, sabe? Às vezes ofender o réu, era tentar arranjar uma discussão. Porque na hora que tu perde a cabeça, que teu sangue fica fervendo, teu argumento, né? E teve um momento nesse júri que eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque eu tava muito, muito irado. Eu tava muito bravo. Eu tava escutando as coisas, tipo assim, pra condenar não precisa de provas, por exemplo. Eu fiquei, sabe o que eu fiz nessa hora? Eu levantei e saí. Eu saí do plenário. Porque eu sabia que se eu ficasse lá escutando, eu ia ser contaminado. Eu ia ficar bravo. E tudo que eu planejei, tudo que eu ensaiei, eu não ia saber executar. Eu saí do plenário, ainda por sorte encontrei uma advogada lá, que estava chegando, e a gente se conhecia assim, do Instagram e tal, fiquei uns 20 minutos fora do plenário sem escutar o que a pessoa estava falando, já ia revelar aqui, e refrescando a mente, sabe? Esquecendo um pouquinho o caso. Quando eu voltei, eu só executei o meu plano. Porque é uma coisa que eu falo para meus alunos, por exemplo, no júri. O júri é jogo, é estratégia. Você sabe exatamente. Eu sei, quando eu vou pro júri, o que eu vou vestir, o que o réu vai vestir, qual que vai ser a postura do réu, para onde que o réu vai olhar, para quem que o réu vai responder, se responde o juiz, se responde o promotor, se responde só a defesa. Quem que eu vou ouvir, quem que eu vou dispensar, quais perguntas eu vou fazer, como que eu vou iniciar, eu vou interromper a fala desse promotor?
esse promotor eu interrompo, esse promotor não interrompe, eu vou deixar me interromper. Cara, é um jogo. E tá tudo preenchido. Tá tudo. E eu faço um relatório gigantesco com tudo. Todos os documentos que eu preciso. Nesse que eu te falei, que a gente ganhou, que me marcou, a gente ganhou por conta de como o quesito estava escrito. E porque eu levei para o juiz. Eu falei, olha, tem que ser dessa forma. E mostrei que os tribunais já decidiam dessa forma, igual eu queria. Então, eu esqueci a tua pergunta. Nem lembro também. Vamos passar para outra aqui ainda. Antes a gente tem mais assuntos ainda. Quero entrar nessa questão dessa especialidade sua de defesa, né? Dos seus produtos digitais também. Mas o que ficou para você, Jaime, de maior lição desde que você entrou na defensoria, que hoje você carrega como ser humano, que você carrega como pessoa para a vida também? Cara, eu acho. Esse é aquele momento bem clichê, porque a minha resposta é clichê. A minha resposta é bem clichê. Eu acho que. Cara, resiliência e confiar em mim. Hoje eu olho e eu confio, cara. Eu confio em mim. Porque eu sei que eu vou fazer o que eu preciso pra chegar onde eu quero chegar. E eu digo isso por quê? Porque. Lembra que eu te falei no início que eu não sabia direito penal? Sim. E eu vim pra cá. E eu trabalhei com a doutora Cláudia, que era juíza, sei lá, 10 anos aqui em Rolando de Moura só, e com a doutora Cláudia Machado, promotora. A doutora Cláudia Machado, ela me deu trabalho, cara. Meu trabalho. Pra mim, ela é a melhor promotora com quem eu atuei até hoje. Eu só atuo com promotores muito bons, muito bons. Mas pra mim, ela me marcou. Ela me marcou. Porque ela é muito boa, muito técnica, muito combativa, briguenta. E Ela entendia o jogo. ela entendia o jogo e ela jogava. Só o problema, Bruno, é que eu não entendi o jogo. Eu era o corpo estranho ali você é defensor, tudo é legal, não sei o quê, que não fazia ideia como fazer perguntas, quando fazer perguntas, não fazia ideia de, eu tenho que montar uma estratégia, sabe? Eu não sabia. E aí, eu ia pra audiência e ela passava o rolo compressor em cima da defesa. E hoje, ela é minha amiga, por isso que eu posso falar o nome dela. Ela passava por cima de mim, cara. Porque ela é muito boa, até hoje é muito boa, só que eu não era bom. Eu não era nem um pouco bom. Mas, graças a Deus, a vida é assim. Se tu não desiste, você fica bom. Cada dia eu aprendia um pouco. E é isso que eu continuo aprendendo nas audiências, nos júris, estudando, falando com meus amigos defensores e defensoras. Todo dia, se você tiver aberto, todo dia você vai aprender uma coisa nova. E aí eu fui entendendo o jogo, sabe? E aquele Jaime tinha um sonho de ser criminalista lá em 2019, mas não ganhava nenhum júri. Esse Jaime de 2024 não perdeu nenhum júri. Olha a diferença. E não é porque ficou mais fácil, é porque eu fui ficando melhor. E não é que, nossa, eu não posso falar que eu sou. Não, eu não sou melhor que ninguém, não é isso. Mas, cara, eu estudo, eu acredito, eu tento fazer o meu trabalho, porque, se o cara tá lá e não tem dinheiro para advogado, ele merece uma defesa boa. Ele merece. Não faz sentido, o rico tem uma defesa boa e o pobre vai ter. Não pode ser assim, sabe? Então, eu acho que, cara, é confiar em você, confiar no processo. E é muito frase de coach, mas eu gosto, cara. Eu não vou mentir, eu sigo essas páginas, eu consumo. Bom fundamento, né? A maioria das. Não é onde você tá, sabe? É onde você quer chegar e é o processo. Confia no processo, cara. E quando você pensa isso, você tem essa ideia, você tira um peso. Eu falo, hoje, geralmente quando algum grupo de defensores novos tomam posse, eles me convidam para dar aula no curso de formação de defensores. Não pela capacidade, mas porque quem coordena isso é muito minha amiga, a doutora Kézia, ela me convida, e aí eu vou lá. E uma coisa que eu sempre falo pros defensores, a única culpa que a gente não pode carregar é a culpa da inexperiência. Cara, você perdeu um júri, perdeu uma audiência, fez uma petição errada, porque você não tem experiência. Que culpa você tem de não ter experiência? É uma coisa que a gente não pode contornar. Mas daqui a 6 meses vai ser diferente, daqui a um ano vai ser diferente.
confia no processo. Falando de empreendedorismo do digital, eu não cheguei onde eu quero chegar, mas tá tudo bem, eu não preciso chegar hoje. Se eu continuar e todo dia eu construir um tijolinho e eu não desistir, que eu não vou desistir, a gente chega lá. Esse ano passado, eles criaram esse núcleo especializado para atuação recursal, o NARI. E o NARI sou eu, o coordenador, defensor coordenador, e tem um assessor. E eu falei, cara, em janeiro eu conversei com ele, eu falei, o núcleo não tinha nada. É um núcleo virtual. Tipo assim, ele não existe. O núcleo era um documento no Word. Todo colorido, com os negócios que... Eu sou meio analógico também. Eu falei, a gente vai construir todo dia um tijolinho diferente. Todo dia a gente vai colocar um tijolinho, sabe, no nosso alicerce. E hoje, cara, ele dá tanto fruto, mas tanto resultado bom. Eu acho que é isso. Você hoje tá num lugar que há 5 anos você não imaginava. E há 5 anos você não estava preparado para estar. Você estava preparado para estar aqui há 5 anos? Eu não sei o que você fala, mas tenho certeza que não. E há 10 anos, cara, se você não parar, pô, vai estar gigante. É isso, pô. É um dia de cada vez, vamos dedicar assim, mas vamos ser leves, sabe? Vamos tirar esse peso de estourar hoje, de ser o melhor defensor, de ser o melhor empreendedor, de conquistar tudo hoje. Confiar no processo, ter disciplina e seguir o jogo. É assim que eu vejo. Cara, muito bom. Coach Jaime Miranda. Jaime, pode ficar à vontade se você quiser. Cara, eu gostei. Eu vou querer, porque Pode ir pegando aí que eu vou dar um recadinho sobre os nossos patrocinadores, né? Agradecer mais uma vez a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários também. A Farol, que está com matrículas abertas para o vestibular 2025, né? E desconto também em alguns cursos de graduação. E também a Alvorada Produtos Agropecuários, se você ainda não visitou, se você é produtor, se você compra produtos e quer produtos de qualidade, confira a super loja da Alvorada ali, super localizada em frente ao Espaço Alternativo em Rolim de Moura. Jaime, virando a página aí um pouquinho, para a gente falar sobre essa transição, né? A gente até conversava antes do episódio começar sobre essa questão do digital. Um pouquinho sobre como é que foi esse início, a visão que você tem de alguns colegas sobre você. Em que momento o Jaime já deu para perceber que você tem aquele espírito de sempre querer algo a mais, né? Então, eu pensei, em que momento que você pensou, cara, vou por esse lado aqui? Obviamente você já comentou do espírito de professor, então passa, acredito que um pouco por isso. Mas quando começou, para o pessoal ver, quando começou essa questão de lançar, né, o seu livro, que já falando do pessoal, já vai para uma 3ª edição aí, sucesso absoluto. Em que momento começou o Jaime só o defensor ali e vou pro digital? Certo. Quando eu passei na Defensoria de Rondônia, assim que eu passei, o pessoal dos cursinhos e tal, já se conhecia, né, porque eu fiz esses cursos, acabaram me contratando. Então, durante um período, eu trabalhei, pode falar, como coach. Eu ajudava quem queria ser defensor, defensora, a otimizar o estudo, preparar para as provas de defensoria. E isso meio que me inseriu já no digital. Mentor, né? Se quiser utilizar uma palavra melhor. Mentor é muito melhor, pô, com certeza. E aí, eu acho que eu trabalhei 1 ano com isso. Enquanto eu engatinhava ali em 2019, na verdade, isso foi antes de tomar posse como defensor, enquanto eu esperava, porque eu fiquei 1 ano mais ou menos depois de aprovado, esperando. Então, eu passei em 2018 e só fui chamado em 2019. E aí comecei com isso, 1 ano, 2 anos, já nas redes sociais, de forma bem tímida assim, postando um conteúdozinho, mas o público era concurseiro. Eu nunca tinha pensado em livro, nunca tinha pensado em curso para isso. E aí, quando eu comecei na defensoria, falei, cara, me encontrei, é isso que eu gosto. Eu falei, eu acho que eu talvez faça sentido levar isso um pouquinho para o digital. Mostrar como que é o cotidiano
da defesa criminal, sabe? Mostrar como que é o dia a dia do defensor criminal, mostrar quais são as dúvidas. Porque a verdade, ô Bruno, é que a faculdade não ensina isso. Não. Eu tomei posse em Rondônia de manhã e à tarde eu estava fazendo audiência de custódia. Eu nunca tinha visto uma audiência de custódia, sabe? Então, eu sofri muito. E todo mundo sofre muito no início. Defensoria, procuradoria, MP, magistratura, todas as carreiras públicas, de repente, você pega um moleque, eu tomei posse, acho que eu tinha 25 anos, você pega um moleque, joga lá, fala, toma, defende esse cara acusado de homicídio, com 2 qualificadoras, sabe? Eu não sabia nem onde sentar na audiência. Não sabia, petição, eu nunca tinha, como eu te falei, eu nunca advoguei, nunca estagiei em escritório de advocacia, eu nunca tive do outro lado. Eu não sabia fazer petição, não sabia fazer audiência. O que você sabia? Cara, eu sabia a teoria. Só que a teoria é isso aqui. É importante. Mas às vezes, mais do que uma teoria, você tem que saber, por exemplo, a audiência. Eu olhava o promotor fazendo 10 minutos de pergunta. Eu achava que eu tinha que perguntar também. Às vezes, a melhor estratégia é não fazer pergunta nenhuma. Porque eu não tenho ônus da prova. O ônus da prova é deles. Ou fazer uma pergunta específica. Ou fazer uma pergunta fechada de sim ou não, só para mostrar contradição. Várias coisas. Eu não sabia. E aí eu fui pegando. E aí um amigo meu, que até trabalha comigo, falou, Jaime, eu acho que você tinha que levar isso pra internet, pro Instagram. Cara, mas eu comecei não pensando em profissionalizar, não pensava em curso, não pensava em livro, era compartilhar mesmo, sabe? E aí Estruturar alguma coisa e compartilhar. cara, porque eu já tava aprendendo, Uhum. eu tava começando a ganhar ali, a sacar o jogo, como que é. Eu queria que as pessoas que me seguissem tivessem esse atalho para não sofrer igual eu sofri no começo. Que eu sabia o direito, mas não sabia ser defensor. E aí foi dando um resultado muito bacana. Eu fui tendo um feedback muito bom. Porque as minhas dicas eram dicas práticas. Como fazer perguntas em audiência, quando fazer perguntas, como fazer um habeas corpus. E foi um negócio simultâneo. Eu fui melhorando na prática e fui trazendo esses resultados da prática para o meu Instagram. E foi gerando um público bacana. E aí um dia eu falei, cara, eu devia ter um ano de Instagram, assim, profissional mesmo. E eu falei com uma amiga minha, a Luciana, eu falei, eu acho que eu vou fazer um livro. Ela falou, será? Eu falei, acho que eu vou. Ela falou, faz. Porque até hoje não tem, fora o Fábrica de Criminalistas, não tem nenhum livro no mercado que ensina isso. Porque a minha ideia era, você que é defensor, você que é advogado, eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar a fazer uma audiência. Eu vou te ensinar a fazer uma sustentação oral no STF. Vou te ensinar a fazer um recurso especial para o STJ. É prático. Não é, vou te ensinar direito penal. Não, isso você aprende na faculdade. Eu vou te ensinar o dia a dia. Como fazer uma petição. E aí As situações, né, que passa. Aí eu sentei, cara. Eu sempre gostei muito de escrever. Como eu te falei, eu queria ser só professor antes, né? Eu tenho alguns livros publicados, assim, manuais, teóricos mesmo, sabe? De doutrina. Hoje quase 100 artigos publicados. Sempre gostei, sempre foi muito fácil para me escrever. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso, só que numa coisa que eu nunca tinha pensado, no viés prático. E eu lancei, mandei pra editora, que eu já conhecia, por conta dos cursinhos e tudo mais, a editora Mizuno, que foi uma parceiraça. A gente lançou, cara, e deu muito bom. Assim, a primeira edição foi uma tiragem pequenininha, 300 cópias, 300 exemplares da primeira tiragem. Esgotou, fizeram mais uma tiragem, esgotou de novo, fizeram mais uma tiragem. E em um ano, acabou, vendemos tudo. E daí eu falei, beleza, vou fazer a segunda edição. E a segunda edição, eu já aumentei o livro, são mais de 200 páginas a mais. Fiz um capítulo de júri, com 100 páginas sobre júri, porque eu falei, foi o ano em que eu tomei confiança no Jaime, enquanto tribuno, Jaime do júri. Eu coloquei o que o Jaime do júri aprendeu e viveu lá naquele livro. E a segunda edição, cara, eu olhei hoje, tá em oitavo ou nono mais vendido de direito penal da Amazon. A gente já chegou ao terceiro mais vendido de direito e primeiro mais vendido de direito penal. E na editora já esgotou, na Amazon, em algumas livrarias
tá acabando, como eu te falei no comecinho. Ontem, o Rafael, que é o dono da editora Mizuno, ele mandou um zap e falou: Jaime, cadê a terceira edição? Porque daqui a um mês não vai ter mais nada. E assim, e teve um feedback muito bom, sabe? As pessoas, e eu me conecto às pessoas pelo livro. Mês passado eu fui no CONADEP, que é o Congresso Nacional de Defensores e Defensoras, lá em São Luís. Aí o colega vinha e falava: Jaime, tudo bem? Isso aqui. Eu nunca vi a pessoa falava: eu sou teu fã, você me ajudou e tal, por conta do livro. É muito gratificante, sabe? Eu nunca imaginei que chegasse a essa proporção. E agora, o meu plano, eu comecei ontem, o meu plano é a terceira edição revolucionar, assim. Já pensei em aumentar uns 4, 5 capítulos, eu quero deixar um livro grande, grosso, eu quero deixar o manual definitivo para o criminalista. Eu quero pegar na mão daquela pessoa e falar: eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. E agora a gente está falando, nessa terceira edição, a gente vai falar de um pouquinho de medicina legal, balística, tipografia jurídica. Qual que é a fonte que você tem que usar na tua petição, qual que é o espaçamento, como que você vai atuar na delegacia, o que você vai falar se o delegado fizer tal coisa. Então, tô aprimorando. Eu tô aprimorando e assim, eu tenho muito, eu não sei como que eu tô aparecendo aqui na câmera, mas quando eu falo do livro, meus olhos brilham, cara, eu fico emocionado porque, assim, superou todas as minhas expectativas, o feedback é muito bacana e eu realmente acredito que eu consigo ajudar as pessoas, sabe? E é o principal, cara, eu posto, beleza, eu vou ganhar uma grana, eu vou depois vender curso, mas não adianta nada isso se eu não conseguir transformar a vida de alguém. Eu acho Se não fosse algo útil, né? E é útil, as pessoas me falam que é útil. E às vezes, Bruno, eu utilizo. Eu tô numa audiência e falo: caramba, qual que é o entendimento do STJ de tal coisa? Eu falo: pera, eu não lembro, mas o meu livro tem. E, sabe, quando eu tô usando o meu livro e tá me ajudando, pô, é sensacional. E do livro veio o curso. Eu já lancei 3 turmas do Fábrica de Criminalistas, que é o meu curso mais completo, é o meu curso definitivo, que eu ensino desde o dia que a pessoa é presa e vai para a audiência de custódia até a atuação no STF, no STJ, a fase de execução de pena. Eu ensino tudo o que está no livro de uma forma mais robusta, mais profunda. Foi o meu primeiro curso mais completo e tenho outros também que eu estou trabalhando aqui, que vão sair no começo do ano que vem. E essa questão do seu trabalho, Jaime, na defensoria, como você disse, de comunicação, persuasão, você acha que auxiliou para essa venda de produtos digitais? Você trouxe algum conhecimento de pessoas para ver, cara, eu posso tentar vender por esse lado? Você tem uma equipe hoje que te auxilia a venda desses produtos? Eu tenho uma equipe, eu demorei muito e eu bati muito na trave, tive muita frustração com os meus lançamentos por conta de equipe. E esse ano, graças a Deus, eu encontrei uma equipe que se conectou, que entendeu qual que é o meu projeto, enquanto Jaime pessoa, Jaime profissional, entendeu o que eu quero passar para a minha audiência, o que meu público espera de mim. E a gente está construindo agora um projeto, um guarda-chuva mesmo, sabe? Eu tenho Fábrica de Criminalistas, que é o meu front, alguma coisa, e daí tem os termos que eles falam que eu finjo que entendi, mas eu não... essa semana a gente fez uma reunião para decidir alguma coisa de tripwire, enfim. Hoje eu tenho uma equipe, a gente está pensando não só num produto isolado, mas como construir uma comunidade. Uma esteira de produtos. Uma esteira de produtos, exatamente, como para ficar algo que faz sentido para mim, especialmente para o meu público, sabe? Desde o curso mais avançado, que é o Fábrica, básico também, até o mais básico, alguém que não sabe fazer uma audiência, ou quer começar no júri. Então, mas foi muito difícil, só que esse ano deu certo, eu consegui encontrar esse pessoal. E hoje, então, os seus produtos é o livro e essa questão do curso? Sim, eu tenho o livro Fábrica de Criminalistas, que acho que daqui a um mês não vai ter mais exemplares no mercado. Eu tô correndo para escrever e lançar a terceira edição. E nós temos os cursos. Eu tenho o Fábrica de Criminalistas, o curso, que tá aberto agora. A gente modificou a estratégia dele para lançar esse artigo no perpétuo, então ele tá disponível, mas no começo do ano que vem,
até fevereiro, eu espero, no mais tardar em março, lançar uma nova edição mais atualizada, mais robusta. Além disso, eu tenho uma Audiência Criminal 360, que é para quem quer ficar craque em audiência. É um curso menor, mas é focado em audiência. É aquilo que eu te falei. Quando que eu pergunto? Como que eu pergunto? Quando que eu fico em silêncio? Como que eu estruturo uma pergunta? Quais palavras eu devo falar para persuadir? Como que eu faço uma alegação para o juiz, para o MP? E a gente vai lançar agora, acho que semana que vem, um pack com modelos de petições. Muitos advogados, defensores começam. Eu quero fazer um habeas corpus. Eu não sei fazer um habeas corpus. Eu quero fazer uma alegação final, memorial. Não sei fazer. Então a gente vai lançar esse produto no mercado agora. E a gente está pensando em outras coisas aqui, algumas novidades que eu acho que até fevereiro a gente vai conseguir fazer o lançamento. É interessante que eu tô lembrando da sua fala minutos antes, né? Que o Jaime, talvez de 5 anos atrás, 6 anos atrás, não estaria preparado, de repente, para passar esse conhecimento também, né? Cara, não, é o que eu te falei. Por que que eu não advoguei? Por que eu nunca cogitei advogar? Porque para mim, advogar precisa de um monte de coisa, um skill set que eu nunca vi o Jaime vender alguma coisa, o Jaime tentar convencer alguém. Cara, o Jaime falar contigo num podcast, eu nunca faria isso. Eu não era tímido. Nunca fui um cara tímido. Eu gostava de conversar e tal. Mas eu era o cara quadrado do direito. Eu sabia que o que eu me garantia era sentar, estudar, que eu ia aprender a fazer uma prova e poderia passar, um dia passar. Mas vender um produto, vender um livro, cara, fazer live de lançamento e fazer o pitch aqui, e essa oferta, não sei o que, sabe? Cara, e eu não tô bom ainda. Eu não tô bom, sabe? Eu tô no processo, cara, eu tô no processo e eu vou estudar mais, eu vou melhorar os resultados, porque eu vou melhorar a minha performance. Mas se tu pegar o Jaime de 5, não, de 1 ano, sabe? De 2 anos, 1 ano, já é uma diferença grande. Mas daí o que tu faz? Você chega em casa, eu trabalho até 1h30. Você vai assistir Netflix? Ou você vai, sei lá, pega um curso. Eu fiz o curso ano passado da Carol Intur sobre infoproduto. Você pega um livro sobre como convencer alguém, que vai ajudar a vender, mas vai ajudar no júri, vai ajudar a convencer o juiz, como influenciar as... Cara, é sementinha, é o tijolinho que você vai plantando e uma hora ou outra você vai colher. E como é que você visualiza, assim, quando você... Essa questão de faturamento? Porque hoje a gente sabe que o marketing digital, ele pode te proporcionar, obviamente, se você tiver habilidade em todos os segmentos ali, pode proporcionar cifras gigantescas, né? Você, no início, você disse que era só a questão do estruturar alguma coisa para ajudar alguém, porque você passou por um processo, as pessoas não precisavam passar por aquilo ali também. E hoje você, depois de já ter algum sucesso aí com o livro, você já consegue vislumbrar também metas aí de faturamento que você tem também para os seus produtos digitais? Com certeza. E claro, eu encaro o mercado digital, esse empreendedorismo digital, como um segundo trabalho. Não é o meu trabalho mais importante, nunca pode ser, sempre tem que ser defensoria, mas é um trabalho. Eu deixo de passar tempo com a minha família, com os meus amigos, com meus entes queridos, para estar fazendo post no Instagram, fazendo reunião, para articulando ideia, escrevendo. Então, isso tudo, claro, eu quero muito ajudar as pessoas. E a partir do momento que ajudar as pessoas a deixar de ser prioridade, que eu entregar qualquer coisa para ganhar dinheiro, esquecer que eu quero transformar as pessoas, tá errado. Tá errado. Eu não preciso disso quando é o meu trabalho. Mas, com certeza, eu quero continuar e quero ganhar dinheiro. Com certeza, seria hipócrita falar que eu não tenciono isso. Cara, lançamento. Lançamento é uma loucura. É uma loucura. O meu lançamento que eu fiz, foi a terceira turma do Fábrica, eu acho. Tinha um cara que virou um grande amigo, o Estevão. O Estevão falava, Jaime, você precisa comer alguma coisa diferente hoje. Eu falava, não, Estevão, eu vou fazer aqui um feijão. Eu falei, não, Jaime, você precisa fazer... Cara, é 24 horas. Você acorda com a pessoa falando o que você tem que fazer e vai dormir com isso, sabe? Você sabe... às vezes eu tô pensando, eu não postei nada hoje.
Porque você acha que você tem que postar alguma coisa pra É muito, muito, muito trabalho. Então eu não posso falar, não. Claro, o principal sempre vai ser ajudar alguém. Porque a partir do momento que eu achar que o que eu tô entregando não é relevante, vou parar de entregar, vou tentar. Depois as pessoas não vão comprar também. Se o seu livro, a primeira edição não fosse tão relevante, tão útil, Não teria ia a ter- segunda. não- teria- Exato, sabe? Se o que eu estiver entregando eu achar que não faz sentido, eu paro. Mas tem que fazer sentido e com certeza, se eu tô tirando o meu tempo, eu almejo ganhar uma coisa com isso. É recompensa no fim do túnel. Jaime, caminhando para o nosso final aqui, quais são os maiores desafios que você enxerga hoje para a defensoria nos próximos anos? Além dessa questão de que você já citou, o orçamento, tem alguma coisa? É a visibilidade das pessoas não reconhecerem também devidamente o trabalho de vocês? O que você enxerga com os maiores desafios aí dos próximos anos? De repente, se você quiser explicitar aqui da nossa região ou a nível nacional. Cara, é muito complexo isso. Quem gosta da defensoria? Quem gosta da defensoria? O juiz não gosta. Por quê? Porque o defensor tá lá pra falar, peraí, não é assim, eu não concordo. O meu trabalho na audiência é falar, isso aqui tá errado, eu não concordo. MP não gosta, porque a gente tá brigando por espaço ali. Eles geralmente estão falando X, eu tô falando não X. Não é diferente, é o contrário. Os advogados não gostam. E deveriam, porque nós somos, a advocacia e a defensoria são instituições co-irmãs, deveriam ser parceiras. Mas existe essa questão de mercado, de reserva do mercado. Que a defensoria não se preocupa, mas às vezes tem por parte da advocacia existe esse sentimento. Então, quem gosta da defensoria? Além dos próprios defensores, tem que ser a população. E como que a gente faz isso? É mostrando o nosso serviço. É mostrando o que a gente tá. Eu queria mostrar muito os números para você. Só que eu esqueci de procurar. São números gigantescos de quantos atendimentos a gente faz. A Defensoria Pública de Rondônia é a primeira do Brasil a estar, não em todas as comarcas, mas em todas as cidades. Então tem cidade que não é cidade de comarca, não tem juiz, não tem promotor, mas vai ter um canal de acesso para um defensor atuar com a população. O que fortalece a Defensoria Pública é o nosso contato com o povo. Porque a Defensoria não é uma instituição encastelada. O defensor não tem que estar no gabinete dele. Tem que estar junto com o povo. É para o povo e pelo povo que a gente existe. E nós temos desafios, sim, de reconhecimento. No meu caso, qual que é o meu reconhecimento? O meu reconhecimento é de ser o defensor de bandido. Para todo mundo que não é do meio jurídico ou que não busca se informar, eu sou o cara que vai tirar um criminoso da cadeia. E é complicado, sabe? Então, assim, eu já desisti. Mas, cara, é isso. É mostrar que nós fazemos um trabalho sério e comprometido. Os maiores índices, os maiores litigantes nos tribunais superiores não são a de escritório de advocacia, são as defensorias públicas. Saiu uma pesquisa hoje de um criminalista que 33% dos habeas corpus concedidos no STJ em Rondônia são na defensoria. 33%. O nosso núcleo recursal tem um defensor, que sou eu, o núcleo recursal especializado, fora o núcleo criminal, e um assessor. Então, um defensor e um assessor, e tem outro defensor no outro núcleo. Nós fazemos 33% do que todos os criminalistas de Rondônia fazem. É um número muito, muito grande. Às vezes a população não sabe, mas a Defensoria Pública está aqui. Às vezes eu conto pro meu pai, eu fiz tal coisa, consegui um habeas corpus para trancar uma ação penal de um cara. Meu pai fala, filho, e ele falou o quê? Eu falei, pai, ele nem sabe. Porque se eu conseguir, ele não vai saber que eu fiz. A minha ideia é que ele não saiba. Mas não é sobre saber ou não, sabe? Mas eu acho que é isso, cara. A gente, Defensoria, em 2010, era isso aqui. Era bem pequenininha. Daí veio o Dr. Marcos, veio o Dr. Hans, veio o Dr. Vitor. E a nossa defensoria está aqui hoje.
A gente está crescendo muito, e não exagero. A gente vai para um evento em Brasília, eu sou o vice-presidente da Associação Estadual de Defensoras e Defensores, a ADEPA. A gente vai para Brasília e todo mundo fala, pô, Rondônia é muito top, a defensoria de vocês é muito boa. Porque nós temos uma equipe qualificada, nossos assessores, nossos técnicos são reconhecidos, a estrutura de trabalho é muito boa. O que a gente tem que fazer, cara, é olhar para trás, para os últimos 5 anos, 10 anos, e continuar fazendo. Até a gente chegar no mesmo patamar, a simetria que a Constituição exige que se tenha com o Ministério Público e com o Judiciário. Jaime, e você acha que mais profissionais, guardado as restrições, mais profissionais da área jurídica deveriam compartilhar conhecimento de maneira acessível? Isso facilitaria? E já emendando essa pergunta aí também, se você se lembrar, o que a gente estava comentando, se você já sofreu alguma dificuldade por ser um profissional da área jurídica que investe também, dá uma atenção para o marketing digital. Então você acha que mais profissionais deveriam compartilhar também o conhecimento, até de maneira gratuita? E você quer encerrar com a polêmica, né? Ele não se segurou, ele quer encerrar com a polêmica, eu não vou fugir da polêmica, bora lá. Bruno, o que eu posso te falar? Se em 2019 eu tivesse um mentor que ensinasse o que eu pretendo ensinar, o que eu gosto de ensinar, eu não teria apanhado tanto. Seria hipócrita da minha parte querer gastar 3, 4 horas do meu dia, todos os dias, para ensinar as pessoas e falar que não, eu acho que não devia ter. Sim, cara. Tem que ter mais criminalistas, mais civilistas, mais previdenciaristas para ensinar essa galera. Pô, os promotores são bons, cara. Então os advogados têm que ser bons também, para estar no mesmo nível. Para que se o réu for inocente, ele seja absolvido, mas não seja acusado porque o advogado não soube usar a estratégia certa, porque tem muito disso, tem muito mesmo. Então eu acho que sim, cara, vamos qualificar essa galera. Por isso que eu dei aula, 3 meses, 3 semestres, porque eu queria me aproximar da galera e falar, gente, ó, bora virar chavinha, bora aprender, o sistema é assim, não vamos falar bandido bom, não é assim que funciona, vamos levar a pessoa na penitenciária para ver como que que ficam as pessoas na gega, 1 metro quadrado por pessoa. Aqui em Rolim não é assim, mas em outras cidades do estado é. Vamos entender qual que é a realidade de uma pessoa que é presa, às vezes porque furtou comida que não tem o que comer, sabe? Então sim, eu acho, eu começo a falar e perco o raciocínio, mas eu acho que sim, cara, a gente precisa disso, quanto mais tiver, é melhor, e tem espaço pra todo mundo, cara, tem espaço pra todo mundo. E sobre a segunda pergunta, sim, com certeza, eu sofri, e ainda sofro, eu acho que na defensoria, porque quando você começa, você começou, cara, todo mundo começa muito ruim, e aqui pra quem tá assistindo não tem problema. Todo mundo vai começar muito ruim, mas a única forma de você melhorar no digital é começando E continuar. Eu olho para meus vídeos, cara, novinho, cabelo raspadinho aqui, uma câmera a câmera do notebook, sabe? A webcamzinha lá, sem microfone, sabe? Tudo errado. Você começa, você posta o vídeo e fala, o pessoal já vê que você mudou ali, que você vai tentar ir pro digital, falar, o blogueirinho. Os amigos vão falar, olha o blogueirinho, não sei o quê. No trabalho também, Jaime, não sei o quê. Eu já ouvi assim de colega, não tem trabalho? Não tem trabalho pra estar postando coisa? Sendo que eu nunca postei coisa fora que não é da defensoria, no horário de expediente. Eu nunca perdi um prazo, sabe? Não tem por que chegar a esse questionamento. Mas aí quando você começa paulatinamente a melhorar o que você tá fazendo e conseguir resultado, tipo, eu tive meu livro, os cursos, as críticas dessa galera vão se tornando elogios, sabe? Então, muita gente que virava a cara, fazia piadinha, o blogueirinho e tal, hoje fala, olha o blogueirinho, mas o tom de voz mudou. O blogueirinho que era piada, hoje é com elogio, é com reconhecimento, sabe? Fala, pô, teu trabalho é massa. E é legal isso. E ainda hoje eu recebo muita não, mas eu recebo certas críticas por uma parte da população que não entende o meu trabalho. Eu posto um vídeo falando, gente, absolvemos o réu, não sei o que, pá, foi muito legal. Usei essa estratégia
Pra pessoa se ligar e fazer quando tiver um caso parecido. E daí vem um cara lá, o tiozão do Zap, e fala: ah, queria ver se fosse você a vítima, queria ver se fosse seu parente a vítima, o que você ia fazer? Você. Cara, já me xingaram nas redes sociais e não sei o quê. Daí, já teve a época que eu restringia, bloqueava. Já teve a época de falar: não, beleza, eu vou comentar aqui, isso, vou responder. Mandava aquele textão pra engajar. Hoje eu não me importo. Hoje eu não me importo. Por quê? Porque o número de pessoas que elogia é muito maior. Tipo, fala, pô, Jaime, valeu, cara, você é muito fera, não sei o quê. É isso que importa. Ao fim e ao cabo, é isso que importa. Aquela pessoa ali sempre vai ter. Se eu deixar ela me paralisar, eu não vou fazer nada, nem ser defensor, se eu fosse parar pelas críticas. Mas o que importa não é ela. Se ela não entender, é porque ela não é o público. E tá tudo bem ela não entender. Eu não tenho que convencer ela, não é meu trabalho. Meu trabalho é ajudar quem quer ser ajudado e acha que eu posso ajudar. E eu recebo certa crítica também da advocacia. Porque existe uma restrições do próprio OAB de advogados fazerem certas divulgações. Igual eu posto, absolvemos, conseguimos um recurso no STF, conseguimos um habeas corpus aqui. E eu não sei quais são os detalhes, mas eu conheço que advogados têm essa restrição. Não sei exatamente como que funciona, mas eles não podem fazer o que eu posso fazer. Mas eu posso fazer porque eu não sou advogado, sou defensor público. Toda a minha conduta é determinada por normas internas próprias aos defensores e defensoras. Quem fiscaliza o que eu faço é a minha corregedoria. Então, já vi comentários em grupos. Ah, mas o Dr. Jaime tá fazendo propaganda, tá se divulgando para vender livro. Daqui a pouco ninguém vai contratar advogado porque vai todo mundo para defensoria. E aí são coisas que, se a gente parar para pensar, não faz sentido. Cara, para mim, não vai. Qual que é a minha vantagem, ô Bruno? Se todo mundo vier para mim, em vez de ter, sei lá, 300 processos, no mês eu vou ter 600. A defensoria não vai me pagar R$1 a mais por isso. Eu não estou buscando as pessoas, os réus. Não é isso. Eu estou tentando olhar para o advogado e falar, cara, Capacitar. Vamos aprender junto, vamos melhorar juntos para você fechar mais contrato, para você ficar o fé e conseguir esse resultado, talvez você nem possa divulgar, mas a gente fica sabendo, a gente sabe quem é bom, a gente sabe quem se garante, né? Inclusive quem se garante não faz essas críticas. E daí vem essas compreensões equivocadas, cara, mas que já me afetaram, mas não me afeta mais porque em todos os cantos que eu tô, e eu sou muito abençoado por isso, se tem 5 para bater, com certeza existirão 10 para me defender, para elogiar. E aqui em Rolim de Moura é uma cidade que nós temos excelentes advogados criminalistas, muitos deles são meus amigos, e eles estão lá. Quando tem uma controvérsia e uma discussão, eles estão me defendendo, porque eles entendem que o meu trabalho não é tirar eles do game, é melhorar as cartas deles. Você me entende? Sim. Equalizar, igual você falou, né? Dar as mesmas armas a todo mundo. Cara, se a acusação é boa, vamos garantir que a defesa, não interessa se é advogado ou defensor público, seja no mínimo tão boa quanto. No mínimo tão boa quanto. Essa é a minha meta. É o que eu quero pra mim, é o que eu quero tentar fazer chegar nas pessoas. Esse é o meu sonho. Muito bom, já. Muito bom. É interessante ouvir a história que você falou, né? Da criação do Fábrica de Criminalistas, o seu trabalho também, sua história. Antes de eu passar uma última perguntinha para você fazer suas considerações, eu vou te fazer 2 perguntas que eu faço para todos os convidados meus aqui. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem seria? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem seria? Pode ser um famoso, alguém que está em vida, alguém que já partiu dessa vida. Caramba. Um conselho O conselho e uma já foto. sei. O conselho eu com certeza já sei. E vou ser clichê, cara. O conselho do meu pai. Meu pai é o cara. Não vou falar um palavrão, mas é o cara mais sensacional que eu conheço. A gente é muito, muito conectado. Ele é muito sábio. Ele é muito sábio. Um dia na faculdade ele falou. Meu pai é boliviano. Ele fala comigo num portunholzão. Ele falou: Hijo, eu acho que você tá se tornando uma pessoa arrogante. Cuidado com isso. Ele me falou isso uma vez. E eu nunca esqueci. E. Meu nome do seu pai? Jaime também. Jaime. Meu pai, meu avô, meus futuros filhos. Todo mundo. Um monte de Jaiminho aqui. E ele me falou: cuidado para não ser arrogante.
E foi uma coisa que naquela época eu precisava ouvir. E eu acho que meu pai tem dessas, pelo menos comigo, com outras pessoas também. Ele consegue entender o que aquela pessoa precisa ouvir e ele é certeiro. Ele fala... Parar as arestas ali. sim. Porque, cara, você é o melhor da tua área. Gigante de Rondônia, do Brasil. Você é arrogante? Você não vale nada, bicho. Você é um cara presunçoso que se acha melhor que as pessoas? Eu não vou querer... Você pode ter bilhões. Eu não vou perder 5 minutos contigo. Você não vale nada. Você é a pessoa que, tipo... tem o melhor podcast, mas não dá bom dia pra equipe que trabalha com você. Você tá me entendendo? E eu acho que lá atrás, meu pai viu que talvez eu chegasse a esse caminho. Alguém tava muito preocupado em ser bom e talvez esquecesse alguns valores. E ele falou, Irro, não esqueça da humildade. E eu não esqueci, isso é uma coisa que eu posso falar, me chamam de chato, falam várias coisas que eu falo groselha, mas uma coisa que eu sempre vou levar comigo é humildade, é tratar bem as pessoas. Eu reconheço que tudo que eu construí no fábrica é por conta da minha equipe, no trabalho é por conta do pessoal da Defensoria Pública que me acompanha todos os dias, minha equipe é sensacional. Então, e tudo isso começou com meu pai. Desde que eu era criança até hoje, meu pai, assim, quando ele vê uma coisinha que tá errada, ele fala uma coisa que é certeira, cara. Ele falou lá atrás de humildade, hoje ele perguntou no podcast, já pensou o que vai falar, ele sempre tá aqui preocupado comigo. Um abraço então pro seu Jaime aí, seu Jaime, um abraço. Com certeza ele vai assistir. Minha mãe não assiste, ela fica nervosa. Minha mãe, ela pede pra eu mandar o link, mas ela fica nervosa, ela não assiste audiência, não assiste júri. Eu acho que o meu último lançamento, ela assistiu uns 20 minutos, foi o recorde dela. Ela falou, não consigo mais, filho. Mas ela fica lá torcendo, mas... É do jeito dela, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Tem uma proposta pra você. Eu acho que a nossa conversa passou muito rápido. Eu vou deixar eu não vou responder a pergunta da foto para que você me convide algum dia para uma segunda conversa e aí eu te dou a foto. Você me dá a foto? Eu te falo a foto. Te fala. Esse é a teoria dos jogos. Olha aqui, tô garantindo meu direito de regresso. Não respondeu a foto. Cara, não vou anotar aqui. 500 pra vocês só agora. Pensei nas figuras meio polêmicas, acho que não... Tá. Ô Jaime, pra finalizar, cara, imagina que você tá de frente com o tribunal do júri ali, deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, para quem assiste, para quem consome em áudio aí também, sobre a importância do acesso à justiça, do seu trabalho de procurar a defensoria, né, a câmera é sua. Opa, beleza. Cara, eu acredito e eu vivo com base nesse princípio de que a causa mais nobre é lutar para defender alguém que precisa da gente, sabe? Todo mundo que a gente defende na defensoria, no civil, no criminal, são pessoas que precisam da gente. São pessoas que não têm nada. Às vezes não tem o que comer, como eu te falei, não tem chinelo. São pessoas que, se não conseguirem o TI, como aquele bebezinho que eu te falei, o nome dele era Bruno, ele não teria o movimento das pernas, dos membros inferiores, pelo resto da vida. A gente conseguiu essa UTI. E eu acredito que o nosso trabalho, dos defensores, das defensoras, o Brasil inteiro, que Rondônia também, é fazer isso, cara. É lutar pelo direito alheio. Eu tava fazendo um júri certa vez e falaram que eu queria humanizar o réu. Isso me incomodou demais. Eu voltei a minha fala e falei, eu não quero humanizar ninguém. Porque humanizar é tornar humano. Aquela pessoa que está sentada do meu lado, eu tenho muito orgulho de estar do lado do réu, não preciso tornar ele humano. Ele é humano. Só preciso que todos os jurados ali lembrem que ele é humano. A gente precisa de empatia, Bruno. Falta empatia. Porque é o fulano. É o fulano. Mas amanhã pode ser você, pode ser o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. A gente não sabe o dia de amanhã. E mesmo que nunca seja, cara. A gente tem que saber se colocar no lugar daquela pessoa. Que às vezes não teve as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Às vezes até teve, mas fez decisões erradas. A gente pode julgar ou a gente pode ajudar. Como defensor, que é a minha escolha de vida, eu escolhi ajudar. E é isso que eu faço e eu tenho muito orgulho. Cara,
Que sensacional, Jaime. Eu queria agradecer pela sua participação, por ter aceitado, né? Quando eu te procurei, o responsável por eu mandar o convite foi o Elber, lá do cartório eleitoral. Ele falou, cara, tem o Jaime com certeza vai aceitar, eu acho que ele vai aceitar sim. E aí fiquei meio assim, falei, vou mandar mensagem pro Jaime. Mandei, e você de prontidão já topou também. Grato por contar compartilhar um pouquinho, né, da sua história de vida e da sua carreira, né, como defensor. Com certeza, torço pro seu sucesso também no digital aí, e que você continue impactando também dentro da defensoria cada vez mais pessoas, tá? E grato por você ter vindo aqui, então já fica uma próxima aí, né, pra você voltar. Eu vou cobrar. Cara, muito obrigado. Eu não sei se transpareceu ou não, mas eu tava bem ansioso. Foi meu primeiro podcast. Sério, tava bem preocupado aqui. Será que eu vou conseguir falar direitinho? Mas muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite. Foi um prazer falar contigo. E estamos na defensoria, no WhatsApp, só no Instagram, só mandar mensagem e é isso aí. Valeu, Jaime. Grato para vocês que acompanharam até aqui esse episódio com o Jaime, defensor público e também empreendedor digital aí na sua área de atuação. Sigam as redes sociais do Momento Chave Podcast, no Instagram, @Momento Chave Podcast, tá? Também estamos presentes no Spotify, se você gosta de ouvir, em áudio ali também, em vídeo também presente lá no Spotify, Momento Chave Podcast, só procurar lá. Todos os episódios, toda sexta-feira às 16 horas, episódio completo para vocês durante a semana, nas redes sociais aí, Instagram, TikTok também, os cortes da entrevista. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Farol, Faculdade de Rolim de Moura e a Alvorada Produtos Agropecuários. E fiquem ligados para o nosso próximo episódio.